O próximo governo dos Países Baixos deve deixar de fora a ultradireita e deve ter um primeiro-ministro abertamente gay e mais centralista, o Rob Jetten. Isso acontece na Holanda após uma eleição em que o Partido da Liberdade Anti-Islã de Geert Wilders perdeu terreno e o apoio dos centristas, o D66, aumentou. Quem vai trazer essa pauta internacional aqui pra gente é a Daiane Oliveira no Plantão do Meteoro. Tá, eu não sei se eu gosto muito da ideia de mais centrista, né? Mas com certeza já é imensamente melhor do que extrema direita. Exatamente, Sophie. A gente vai ter aí algumas pessoas da imprensa internacional dizendo que vai dar basicamente no mesmo. No entanto, as notícias da Agência de Notícias da Holanda, a ANP, apontam que a gente tem um avanço na Europa da extrema-direita, de partidos que são anti-islã, que são anti-muçulmanos, que são anti-imigração, e é, de certa forma, um recuo da extrema-direita na Holanda com uma pessoa mais jovem, com o partido que é o D66, que vem aí, eles chamam, alguns articulistas, especialistas internacionais chamam de centro-esquerda, mas é um partido de centro. Ser uma liderança, por ser um homem gay, não significa que as pautas do novo premier, vai ser, de fato, pautas progressistas. E a gente também não tem como ter certeza que o D66 vai, de certa forma, se opor às perversidades que já são impostas pelos parlamentos e que vêm, de alguma forma, dominando a Europa nos últimos anos. E que a gente tem, de fato, é a queda, né, do Geert Wilders, que é uma figura na linha Orbán, sabe? É aquela figura com as falas odiosas. Ele não tem o espectro de louco do Trump, mas ele é extremamente conservador, ele é extremamente neoliberal, ele é anti-imigrações, então é uma nova bancada de parlamento e de liderança. Por isso que é até interessante, tá? O partido da direita, terrivelmente direita, né, o Guert, já deu uma declaração dizendo que não acredita, que não apoia a vitória, que não reconhece, perdão, a vitória do centro, porque teria fraude nas urnas. Eu conheço esse discurso de algum lugar. Eu não sei aonde eu ouvi esse discurso, acho que aqui no Brasil, tá? Mas, de certa forma, é visto. Já tem um decreto de auto-vitória sendo divulgado, porque, e aí a gente precisa lembrar, né? O Brasil é um país extremamente avançado, é um país continental, com urnas eletrônicas, e sempre que eu falo de eleições em qualquer país, eu preciso lembrar que o Brasil é muito avançado e tem urnas eletrônicas. Então, a gente pode ter votação presidencial no país continental, que acaba no mesmo dia, e não é assim na Europa, né, gente? Eles não utilizam as urnas eletrônicas, não todos os países utilizam urnas eletrônicas, alguns até já utilizam hoje. E as urnas, a votação ainda é por cédula, que precisa ser contada, que ainda tem lá todo um processo, né, para determinar se alguém ganhou ou não, mas com 99% dos votos apurados, a vitória foi dada para esse líder que tem uma visão um pouco mais progressista em relação ao que é o Partido da Liberdade, que é o PVV, que é de ultradireita holandesa, Sofia. Vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer a matéria do G1. Eu gostei da matéria do G1, inclusive, que foi uma matéria quando não tinha ainda a centralidade, né, dos votos, mas já fala que o Partido Centrista vence a eleição da Holanda, que deve ter, então, o primeiro premier abertamente gay e o mais jovem da história do país. E a matéria ela aponta, né, que o Partido Centrista D66 venceu as eleições legislativas da Holanda e isso foi confirmado pela agência de notícias holandesa ANP, e agora o país europeu está prestes a ter o primeiro premier abertamente gay e o mais jovem da história, que é o Robert Jetten, de 38 anos. Ele é a liderança do partido. A eleição foi apertada, o resultado confirmado apenas 2 dias após a votação, que aconteceu na quarta-feira.
Desculpa, Sofia, mas eu sou muito nacionalista e eu preciso dizer obrigada, Brasil, obrigada, brasileiros, por criarem a urna eletrônica, porque eu não aguentaria uma eleição. Imagine, se na Holanda, um país pequeno como a Holanda, foi 2 dias, imagine uma votação de urnas, de cédula no Brasil. Eu não lembro como era a votação de cédula no Brasil, mas ainda bem que temos as urnas eletrônicas. Eu sempre vou Eu só falar isso. votei em urna eletrônica, né? Eu lembro quando eu era criança que existia urna de papel, mas eu não acompanhava eleições. Eu só votei em urna eletrônica. Inclusive, nesse corte, o pessoal pode comentar aqui quem já votou em urna de papel, quanto tempo demorava para ter essa finalização dessa votação. E aqui uma outra coisa, tá, Sofia? A matéria traz que, com todos os votos contados, a vitória dele 66 foi decretada, que, segundo a ANP, que reúne os resultados de todos os municípios holandeses, a sigla não pode ser ultrapassada pelo Partido da Liberdade, que é o PVV da extrema-direita, liderado pelo Gert Wilders, que é essa figura que eu falo que ela é odiosa, de fato ele é. O Jetem, ele terá agora a missão, né, de formar um novo governo no país e seu partido assumirá a liderança em rodadas de negociação para formar uma coalizão, um processo que geralmente leva meses. Caso as negociações tenham desfecho positivo, ele assumirá a liderança como novo primeiro-ministro da Holanda e substituirá o Dick Schoffi, se eu não me engano é assim que se pronuncia, Dick Schoffi, que renunciará em junho, que renunciou, perdão, em junho e permanece no cargo de forma provisória. O resultado das eleições será anunciado oficialmente só na próxima segunda-feira, mas já teve uma entrevista, né, do Jeter que ele já assume ali que ele, de fato, é o novo premier da Holanda. E a Holanda é conhecida por sua longa tradição em defesa da população dos direitos LGBTQIAPN+, e o 66 estava no poder quando o país se tornou, há 25 anos, a primeira nação a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Embora Jetten possa ser o primeiro premier holandês abertamente gay, sua orientação sexual teve pouca relevância na campanha, ao que traz o G1. E aí tem outras questões sobre a ascensão desse jovem. Ele utiliza muitas redes sociais, tem comentários que viralizaram no TikTok. Então, tem uma extrema-direita que é conservadora, que ignora a juventude, e o Jetten, ele mostra que isso é importante de se analisar nas próximas eleições, sim, Sofia. E aí, eu vou te pedir para colocar um outro vídeo sem som, por gentileza, eu acho que é importante a gente pontuar. Tem uma coisa aí também, Sophie, nesse trecho. O líder cientista também acusou, perdão, eu te pedi para também acusou o líder da extrema-direita, o Wilders, de sequestrar a identidade holandesa e criticou o rival por usar a defesa dos direitos das mulheres e da comunidade apenas para atacar muçulmanos. E é realmente o que é apontado pelo esse partido, que é o PVV, que é um partido que, segundo, né, os cientistas políticos da Holanda, em nada respeita o direito das mulheres, o direito dos imigrantes, o direito dos islâmicos, dos muçulmanos, até porque é um partido que se declara anti-islã. Então, é importante a gente ter essa representatividade, essa mudança de poder, né? Vou te pedir para colocar esse vídeo, Sophie, que é um vídeo que chocou bastante alguns holandeses. Pode ser sem áudio, por favor, que ele vai ter uma musiquinha. Ele chocou bastante os holandeses, porque o político, né, o Robert Jetten, namora um jogador, publicaram aí o vídeo, e muita gente questionou por que essa publicação, por que um político poderia mostrar aí a pessoa que estava do lado, e isso teve uma onda também positiva para o Jetten, que é justamente se um casal heterossexual pode publicar fotos, e uma foto que não tem nada demais, um vídeo que não tem nada demais, porque um casal, uma relação homoafetiva não pode? Então, isso acabou também sendo um ponto positivo para o político nessa popularidade aí, nessa ascensão que ele teve. Logicamente, a extrema-direita está dizendo que é tudo populismo e que logo vai voltar ao poder. Eu espero que não, tá, Sofia? Eu espero que não. E aí eu vou voltar a dizer uma coisa, para ninguém achar que está tudo lindo. A eleição não quer dizer que a Alemanha, perdão, que a Holanda vai ter, de fato, um governo progressista, o melhor de todos os tempos. A gente está dizendo apenas que a ultradireita, a extrema-direita, foi derrotada.
pode ser um avanço, mas para se governar, muitas vezes, se precisa fazer alianças para se conseguir ter votação no Congresso. Então, é importante que a gente continue atento a isso que vem acontecendo. Só é um avanço, Sofia. Pois é um avanço em vários sentidos, né? É um avanço de não deixar a extrema-direita voltar ao poder, é um avanço no sentido de representatividade, e agora a gente também não pode. É bom, mas a gente tem que dizer que não pode se resumir a isso, né? Porque não ser extrema-direita é uma barra muito baixa para se colocar, né? É um problema que a gente está tendo aqui no Brasil. A gente tem. O Lula está fazendo um governo bem ruim em alguns sentidos. Está fazendo um governo bom em vários sentidos, mas está fazendo um governo bem ruim em alguns sentidos. Por exemplo, falar da questão ambiental, por exemplo. E daí, quando a gente vai apontar qualquer problema, mas é melhor do que o Bolsonaro. Sim, é claro que é melhor do que o Bolsonaro. Se você sair na rua, pegar um cocô de cachorro, botar uma faixa presidencial e deixar em cima da mesa do gabinete, já é um presidente melhor do que o Bolsonaro. Então, assim, é uma barra muito baixa para se colocar. E representatividade, ok, a gente tem que ver o que ele vai fazer com isso. Porque o que não falta é de representatividade vazia. Eu não estou falando que vai ser o caso dele, até porque eu admito que sou bastante ignorante com relação à política holandesa. Não sei nada de política holandesa. Mas, falando assim, de maneira geral, a gente sabe que representatividade por representatividade, a gente tem um governador gay no Rio Grande do Sul. Assumidamente gay. E aí? Aliás, assumidamente gay que é melhor do que a outra opção que tinha na época, que era a Onyx Lorenzoni. Isso significa que tá sendo um bom governador pro Rio Grande do Sul? Eu acho que não. Então, ok. Já. Melhor do que nada? Melhor do que nada. Mas também, assim, só o fato de ser gay também não significa muita coisa. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Não sei se antes de terminar a gente pode colocar aqui. Meus primeiros votos eram no papel, diz Érica Brasil, que mandou R$5. Muito obrigada, Érica. Vixe, eram 3 dias para saber o novo prefeito. Muito mais para saber sobre governadores ou presidentes. E o Luiz de Mello falou: não só votei, como passei noites contando votos no papel. Minha gente. Agradeçam a urna eletrônica. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.